Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de janeiro. Ibovespa está tomando uma pancada no pregão de hoje de 2,66%, está aqui dentro do leilão de fechamento, que mais ou menos em uns 10 minutos já deve ter encerrado esse leilão, mas o fato é que o Ibov gera um sinal bem mais forte de correção, perdendo a mínima do pregão anterior que a gente já havia citado, que era uma nova sinalização para que o Ibovespa gerasse ali algo semelhante a um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. E isso aconteceu, o Ibov ganhou bastante aceleração para baixo, vindo a testar uma primeira zona de suporte, já vindo até para baixo desse patamar, uma região ali na casa dos 64.600 pontos, 64.680. Olhando para o gráfico semanal, se a gente olhar aqui para o gráfico semanal, esse suporte aí na faixa dos 64.300, uma região importante, região que foi testada bom tempo aqui pelo Ibovespa. Depois desse pregão forte para baixo, fica ainda uma chance maior de ter a continuidade desse movimento de baixo, mas não necessariamente para ter um próximo pregão aí de forte de baixo, não dá para descartar nada no mercado, mas já pode ficar mais para um próximo pregão um pouco mais de correção, e aí sim, numa sequência, a gente ter um prolongamento desse movimento de baixa. Na sequência aqui nós temos suporte para a faixa dos 63.000, em torno dos 63.600 pontos, e depois uma região de topo anterior, mais por volta dos 63.000 a 62.900 pontos. No mini índice, fiz algumas recomendações no pregão de hoje, gráfico aqui de 10 minutos. A primeira recomendação do dia foi aqui, depois que abriu caindo, gerou um movimento de recuo aqui, uma correção. Recomendei venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada e no mesmo candle ela foi acionada o stop da operação que estava logo aqui acima. Essa operação trouxe uma perda de 0,13%, capital total menos 0,15%. Depois disso, eu recomendei nova venda se perdesse a mínima desse candle. Essa venda foi executada e essa resolveu andar bastante, só que eu encerrei a posição aqui na formação deste candle aqui, esse quarto candle do movimento de baixa. Dentro de uma expectativa que os movimentos não estavam andando muito, o mercado ainda estava dentro de uma movimentação um pouco mais travada, eu encerrei essa posição, só que ela ganhou bastante força. Ainda teve alguns assinantes aqui do canal Dev Invest Pro que reportaram para mim que segurou um pouco mais a posição e teve realmente um lucro bem grande nessa posição, mas mesmo assim, mesmo com minha saída ali naquela região ali na metade do movimento, ou até antes da metade do movimento, isso gerou um ganho de 0,34% na operação e no capital total 0,41%, 3 vezes, em média ali perto dos 3 vezes o que havia perdido na posição anterior. Depois disso, não recomendei nova entrada aqui no mini índice, foram duas novas operações só que no mini dólar. Então aqui no mini dólar, só olhando para o gráfico 60 minutos do mini índice, a gente pode ver um movimento bem prolongado para baixo, bastante força. Então movimentação, a tendência no G60 é de baixo, movimentação aqui de correção no G60 mais fraca para cima ainda tende a apoiar mais a busca de oportunidade na ponta compradora. Se gerar alguma sinalização mais forte para cima a partir do próximo pregão, ficaria atento mais na posição de compra, tentando pegar na parte do movimento subido no G60. Então, quando eu disse aqui, se for fraco o movimento para cima, ficaria mais de olho para a ponta vendedora no início do movimento de baixa no G60. Então, seguindo para o mini dólar, no mini dólar, tirando aqui o ajuste, a gente teve um dia que o mini dólar foi lá testar essa região aqui de fundo anterior, se aproximou dessa mínima aqui, 307,5. Aqui tem uma região de 322 que foi testada nesse pregão e terminou está respeitando em termos de fechamento, pode alterar aí depois do fechamento do pregão, no leilão de fechamento ou no finalzinho do pregão, fecha às 18h15. Então temos aqui um mini dólar no gráfico de 10 minutos, um movimento forte, primeiro abriu forte para cima e reverte tudo para baixo, gera aqui uma lateralização. Fiquei de olho para venda aqui nesse ponto, porque esses dois candles ficaram muito pequenos para um posicionamento de stop, e logo na sequência, 11h30, tinha um indicador nos Estados Unidos saindo que tenderia logo na sua divulgação a gerar volatilidade. Inclusive isso aqui aconteceu bastante, foi muito forte para baixo, essa pancada aqui para baixo nesse candle. No primeiro minuto principalmente deu uma pancada para baixo e aí terminei ficando de fora dessa posição. Ela poderia, da mesma forma que dessa pancada para baixo, poderia ainda dar uma pancada para cima, vir aqui em cima para depois gerar alguma movimentação para baixo, que seria o caminho mais provável para o mini dólar. Terminou que eu não peguei essa posição. Depois disso, gera uma nova correção aqui,
recomendei venda na perda da mínima desse candle, essa venda foi executada, mas quando não consegue fechar abaixo e vem aqui para cima desse patamar, encerra a posição, já tinha reposicionado stop, encerra a posição com a perda de 0,06%, capital total menos 0,09%. Depois eu faço uma nova tentativa no mini dólar um pouco mais abaixo, depois eu não fiz uma tentativa aqui, principalmente pelo G60. O G60 tinha aberto aqui, depois desse candle pequeno, gerou a superação da máxima dele justamente nesse candle aqui, que se eu não tivesse antecipado o stop, teria acionado o stop da posição para depois voltar para baixo. Então quando gerou ali uma sinalização de possível movimentação para cima após um movimento de baixo, eu não fiz uma nova entrada, só que o mercado volta, retoma aqui a tendência para baixo, principalmente retoma o movimento de baixo, gera uma correção, recomendo a venda. Essa venda chega a andar ali alguns pontos, mas volta aqui para cima, não ganha força, e aí na hora que ela chega a oscilar aqui para cima dos 118, logo na sequência, guardei até um pouco mais, encerrei logo na sequência essa posição com a leve perda de 0,02%, capital total menos 0,02%. Então foram essas posições aí no mini dólar e no mini índice no pregão de hoje. Olhando para o G60 do mini dólar, um movimento bem prolongado para baixo, olhando todo o movimento, vai proporcionando a movimentação de correção. Dentro desse movimento de correção, ainda possibilitaria trabalhar na ponta compradora a partir do próximo pregão, dependendo de como for a abertura, mas ficaria atento aí na perda de força desse movimento, que pode ainda trazer algo mais para baixo, principalmente para testar ou mesmo perder ali uma região importante de suporte na faixa de 307. Depois disso, então, vamos falar das ações. No gráfico aqui diário, botando um gráfico diário, vamos para o PETR4, a Petro caiu simplesmente aqui 4,93%, na realidade está para encerrar o pregão, então a queda expressiva. A Petro já tinha dado sinal de final da sua tendência de alta, que estava com uma certa dificuldade para subir, respeitando a região dos R$16, terminou respeitando e dando uma porrada para baixo agora, uma pancada, desculpe a palavra, mas deu uma pancada aqui para baixo, anulando completamente essa perspectiva para cima e gerando uma sinalização de topo lá no gráfico semanal. Então a Petro fica ali numa situação mais para ter uma possibilidade de gerar uma tendência de baixa, fica um pouco mais para esse cenário de se buscar venda após alguma correção aqui para cima, alguns candles aqui para cima, podendo trazer oportunidade de swing trade um pouco mais adiante. Tem suporte imediato na faixa do gap, aqui na faixa dos 14,50, já está abaixo dos R$15. O ponto mais aqui seria 14,70 a 14,66, ponto maior de suporte do gap. Então esse seria o suporte mais relevante no momento, que coincide ali com a região de fundo anterior. E depois disso a gente poderia falar na Petro em região de suporte na casa dos R$14. Depois disso, Vale 5. Vale 5, queda expressiva hoje de 5,14%, finalmente resolveu corrigir. Depois já de uma sinalização maior de ter essa chance de correção depois daquele engolfo de baixo em cima desse candle aqui de indefinição. Candle passado de indefinição, G60, se perdesse a mínima desse pregão, configuraria um pivô de baixa. Já fez isso na primeira hora de pregão e caminhou aqui bem para baixo a Vale, apontando para os seus próximos suportes. Primeiro nível de suporte mais relevante, R$30. Depois disso, região mais por volta dos R$28,30, R$28,40, junto aqui com esse topo anterior na faixa dos R$28,26, 28,26, que vai coincidir com essa região aqui anterior. Tem inclusive um gap aqui em R$28,14. Então essa seria um suporte um pouco mais relevante abaixo dos R$30 para a Vale 5 nesse atual movimento de baixa. De imediato eu não identifico uma oportunidade para a ponta compradora de swing trade. Depois disso temos para falar então de outros papéis, falando de papéis que geraram, o que está acontecendo com o pregão de hoje, após o pregão de hoje. Alguns ativos estão gerando sinal de final de tendência. Não necessariamente já estão em tendência de baixa, mas geram um sinal de final de tendência um pouco mais clássico, que é aquela final de tendência igual a Petro gerou, a perda da mínima de um fundo anterior. A CSNA3 está fazendo isso, com a queda forte hoje de 5,21%. Logo, não significa dizer que o ativo vai engatar uma tendência forte de baixa, mas é um papel que, se gerar movimentação fraca para cima, traz a possibilidade de se buscar a operação de venda aí de um topo descendente, uma venda de swing trade na ação. Lame 4 da mesma forma, a Lame 4 que tinha gerado aqui um fundo ascendente, perdeu força, anulou sua tendência de alta, tem um movimento já bem característico aqui de baixo, iniciando um movimento de baixo, um topo descendente lá no gráfico semanal. Então
Então, dentro desse cenário, é um ativo que fica também mais para se buscar a operação na ponta vendedora. De imediato, o suporte principal para esse ativo fica em torno dos 16,70, 16,70, 16,75, a região um pouco mais testada, e mais abaixo disso seria essa região aqui de suporte mais em torno dos 16,30. E por último, olhando ainda para ativos que pode trazer oportunidade ainda na ponta compradora com essa movimentação para baixo do Ibovespa, eu olharia para a IP3, visto que é um ativo que está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, o último movimento apresentou bastante força, então se esse próximo movimento que está iniciando agora não ganhar muita força para baixo, é um ativo que pode trazer oportunidade mais para frente, pode ser até mais para o final da semana, de compra de fundo ascendente. O suporte principal para esse ativo no movimento de baixa fica em torno aqui do topo anterior de R$ 27,20 a R$ 27,00 número redondo. Então seria uma zona de suporte para IP3 nessa atual tendência de alta dela. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosíssima atenção, um grande abraço, lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha se ela estiver sendo útil para você de alguma forma e até o próximo pregão.